Herene Tuquiri, o Matetai, eu disse a paz do Senhor, alunos. Eu sou o pastor e professor Átila Ribeiro. Nós estamos aqui para mais uma videoaula de grego bíblico. Nas aulas anteriores, você estudou a respeito da importância de se estudar a língua grega. Fizemos uma breve introdução histórica sobre o desenvolvimento, os períodos da língua grega, até chegarmos no grego koiné, que é o objeto de nosso estudo nesse curso de grego bíblico. Na segunda aula, você aprendeu sobre o alfabeto grego, a quantidade de letras, como elas são pronunciadas, e na aula de hoje nós iremos estudar sobre as vogais e consoantes separadamente. Mas antes que nós demos continuidade, você que faz parte do nosso Instituto Teológico e desse curso de grego bíblico, é possível que você já esteja em mãos todo o material disponibilizado pelo nosso instituto. Você vai na aula de hoje aprender agora sobre as vogais e as consoantes. Mas eu queria que você meditasse comigo em um texto bíblico antes de nós darmos continuidade. Encontra assim em Oséias capítulo 6 e o verso 3, um texto muito conhecido, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nosso conhecimento sobre Deus, ele deve ser contínuo, dia após dia. Nós temos que conhecê-lo ainda mais. E a maior ferramenta para conhecermos o nosso Deus é a sua palavra. E estudar os idiomas originais nos quais ela foi escrita nos ajuda de forma propícia, abençoadora nessa árdua tarefa e não menos importante e também gratificante de conhecer o nosso Deus. Ok? Dada essa introdução, eu quero orar com você. Senhor Deus, que a tua presença seja notória na vida dos teus filhos que estão a partir de agora dando continuidade no estudo da tua palavra, através deste curso de grego bíblico. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado na vida de cada um. Abra-lhes o intelecto e que o Senhor venha auxiliá-los na pessoa bendita do teu Espírito Santo, abrindo-lhes o entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Na aula de número 2, como já foi dito, nós vamos estudar as vogais e as consoantes separadamente. Você já percebeu nas aulas passadas que o alfabeto grego ele tem 24 letras divididas entre consoantes e vogais. Na verdade, 17 consoantes e 7 vogais. Hoje, nós iremos ver, primeiramente, as vogais separadamente, divididas em vogais naturais e vogais falsas. Nós temos aí 7 vogais. Eu coloquei, a priori, as vogais minúsculas. As 5 do seu lado esquerdo são alfa, épsilon, iota, ômicron e ômega. Essas são as que nós chamamos de vogais naturais. Porque você observa elas e elas têm certa similaridade com as nossas vogais em português, ok? Do seu lado direito está aí as duas vogais da parte de cima, que é o eta e o Y. Você já viu na parte do alfabeto que o épsilon é a letra E e o eta é a letra E. Nós temos dois Es no grego. O épsilon, que é o E, e o eta, que é o E. Você também viu, por exemplo, que o Y ele é uma pronúncia intermediária, digamos assim. Não é Y nem U, é Y, que é o equivalente à transliteração da letra Y em português com a pronúncia supracitada, ok? Então nós temos aí as 5 vogais naturais e 2 vogais que nós chamamos de vogais falsas. Por que vogais falsas? Porque você observa o eta, por exemplo, e ele é muito parecido com o nosso M no português, mas ele é, na verdade, a letra E no grego. E, além disso, nós temos o Y, que parece muito com o nosso U no português, mas é a letra Y, com o som de I, como já foi ensinado nas aulas anteriores, ou na aula anterior. E nós temos 2 semivogais. É muito importante você gravar principalmente essas semivogais, porque elas fazem parte do ditongo.
É através das semivogais que nós vamos futuramente aprender sobre o ditongo. O ditongo ele é composto de uma vogal e uma semivogal, exatamente nessa ordem. Mas nós veremos isso nas aulas posteriores, ok? Além disso daqui, o que você precisa aprender sobre as vogais é que elas podem ser sempre breves, sempre longas ou breves e longas. Por exemplo, a vogal épsilon e ômicron, que é o E e o O, respectivamente, elas sempre vão ser breves. Professor, o que é uma vogal breve? O seu próprio nome diz, são aquelas que são pronunciadas de forma mais rápida. Por exemplo, A, E, I, O e O, ok? O eta e o y são sempre longas. Aliás, o eta e o ômega são sempre longas. Eu pronunciei ômega ali como se fosse breve, mas na verdade ele é longo. O eta e o ômega são sempre longos, que é o e e o o, ok? Então, recapitulando, as breves é o alfa, que é a letra A, o épsilon, que é a letra E, o iota, ou iota, que é a letra I, e o ômicron, que é a letra O. Essas quatro, elas são breves, ok? O eta e o ômega são sempre longos, que é o E e o O, respectivamente. Agora, o alfa, o iota e o y, eles podem ser breves ou longos, ok? Então, recapitulando, o alfa, o iota e o y, eles podem ser breves ou longos. As outras, que é o épsilon e o ômicron, sempre breves. O eta e o ômega, sempre longos. E o alfa, o iota e o y são breves ou longos. Vai ter palavras que eles vão ser longos, vai ter palavras que eles vão ser breves. Estudaremos isso posteriormente. Mas hoje basta você conhecer aí as vogais naturais, falsas, breves, longas, sempre longas e breves ou longas. Correto? Outro sim. Nós vamos estudar hoje também as regras da consoante gama. Lembra que nós falamos, concernente ao alfabeto, que o gama, por exemplo, é uma letra G gutural, ou seja, duro. Ele nunca tem som de J. Entretanto, quando o gama aparece antes de outra consoante gutural, por exemplo, um agrupamento de gama e gama, gama capa, gama xi e gama ki, ele vai ter o som de N. William Mose, na página 12 da sua gramática, ele chama esse gama de gama nasal. Gama nasal. Ele vai ter o som de N. Embora a maioria do gama nasal, ele vai aparecer junto com gama gama. Por exemplo, nessas palavras aqui que nós vamos estudar agora. Ó, a palavra angelia, que é mensagem. Observe que as duas letras de vermelho do seu lado esquerdo são dois gamas. Do seu lado direito foi transliterado como MG. Então a pronúncia dessa palavra é angelia, que é mensagem, notícia, mandamento, ordem, dependendo do contexto. A segunda palavra, muito conhecida pelos leitores da Bíblia, é a palavra angelos. Angelos é mensageiro. Observe também os dois gamas. O primeiro foi traduzido ou transliterado como M. Por exemplo, na palavra encrateia, encrateia, que é autocontrole, temperança, controlar-se, dependendo do seu contexto e da sua forma de ser utilizada, ela está ali, ó, com um gama e um capa. O primeiro gama, som de N. Observe na transliteração, encrateia. Quem não conhece essa regra, ele pode ler, por exemplo, agigelia, agigelos, ou egcrateia. Quem não conhece essa regra do gama nasal, mas quem conhece vai subentender que o primeiro gama ele vai ser traduzido ou pronunciado como N. A palavra elenxis, que é reprovação, repreensão, também, olha ali, observe o gama e o xi. Na palavra elencos, também,
prova, consideração interior ou convicção interior. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, fala que a fé ela é a convicção interior, né? Observe, por exemplo, que todas essas palavras leva aí o gama em primeiro lugar e ele vai ser pronunciado como N, ok? Eu coloquei aqui algo bem interessante, ó, a palavra elencos, que é prova, convicção interior. O autor de Hebreus, capítulo 11, verso 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Prova ali é a palavra elencos. Aí eu coloquei, só para você entender, nossa fé não precisa de algo tangível. Quando Deus nos faz uma promessa, sua palavra nos basta para acreditarmos. Então você que tem fé em Deus, não precisa de uma prova tangível. Elencos é uma convicção interior, ok? Não que a fé seja irracional, não, mas nesse contexto, elencos é convicção interior, ok? Outro sim, nós iremos estudar agora as regras da consoante sigma. Lembra que nós vimos também, concernente ao alfabeto, que o sigma aparece de três formas: o sigma maiúsculo, o sigma minúsculo e também o sigma final, chamado de sigma final, ok? Esse sigma maiúsculo, ele é utilizado no começo de palavras, por exemplo, o nome de pessoas, nome de cidade e etc. Eu coloquei, por exemplo, a palavra Sria, que é Síria no português. Observe que ele utiliza o sigma maiúsculo. O sigma minúsculo, ele é usado no começo e no meio das palavras. Por exemplo, na palavra sinomocia. Sinomocia é conspiração, trama. Observe que ele começa e tem, antes do iota e o alfa final, tem o outro sigma também, ok? E o terceiro sigma, chamado de sigma final, ele é usado no final da palavra. Por exemplo, a palavra sofós. Sofós é perito, habilidoso, experiente, sábio, erudito. Aí nós temos aí vários contextos. Aí eu coloquei aqui, ó, algo muito interessante que você não pode esquecer. O sigma nunca terá som de Z. Ele sempre, independente da localização das palavras, ele terá o som de S. Aí eu expliquei na hora que nós estávamos estudando o alfabeto que, por exemplo, a palavra casa em português é C-A-S-A. O S ele vai ter o som de Z no português, dependendo da sua localização na palavra. No grego, não. Independente da sua localização, ele vai ter sempre o som de S. Ok? Aí eu coloquei aqui algo interessante sobre a palavra sofós no grego, né? Limud em hebraico, é a palavra erudito. Na língua hebraica é limud, que significa alguém instruído, alguém que senta para aprender. Pode se chamar de sábio, uma pessoa erudita. Embora a rigor, o conceito de sabedoria deva incluir também competências mais amplas, como prudência, moral e experiência de vida. Uma pessoa erudita pode usar seus valores morais para manter uma correlação com a sociedade em geral, atribuindo seus conhecimentos àqueles que não possuem. Olha só que interessante. Pode ser chamado de intelectual, porém nunca de autossuficiente. Isso porque uma pessoa só adquire autossuficiência quando ela já não precisa mais da ajuda de outra pessoa e quando seus conhecimentos já excedem qualquer situação. A autossuficiência não pode ser aspecto do erudito, pois esse nunca descansa, ou seja, o seu desejo por conhecimento nunca é preenchido. Aí eu coloquei dois textos bíblicos que corroboram com esse pensamento. Isaías capítulo 50, verso 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu tenha uma boa palavra ao seu tempo aos que estão cansados, e ele me desperta todas as manhãs. Abre o meu ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, o erudito, ele nunca vai ser autossuficiente. Ele nunca vai achar que sabe mais do que os outros ou que seu desejo por conhecimento já cessou. Não, ele vai sempre querer aprender. Eu costumo dizer que ninguém sabe tanto que não possa aprender um pouco mais. E ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar o pouco que sabe. Ok? Então, grave bem isso daí sobre o erudito.
Também na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as consoantes duplas. As consoantes duplas, nós temos aí pelo menos 3 consoantes que são chamadas de consoantes duplas. Por exemplo, o zeta. O zeta, ele é traduzido como DZ ou Z no português. Por exemplo, na palavra glorificar, aí ó, doxazo. Doxazo é a palavra glorificar. Observe que o zeta, como nós já vimos, o zeta, ele pode ser traduzido como DZ ou Z. É a palavra doxazo nas duas formas, com Z e com DZ. Mas, de um modo geral, ele é tido como uma consoante dupla, ok? Aí também a palavra doxa contém uma consoante dupla, que é o xi, que também pode ser transliterado como KS ou X, como na palavra texa, hexa, ok? Então observe aí que é uma consoante dupla. E também o psi, que é o nosso PS no português. Por exemplo, a palavra opsios, que é tarde. A palavra opsios ou opsios, ela é a palavra tarde. Observe que tem um PS ali, por isso que é consoante dupla, porque elas são representadas por 2 letras no português. Além dessas, nós temos também as consoantes que aparentam serem duplas, mas não o são. Por exemplo, o teta, o fi e o ki não são consoantes duplas. Sua pronúncia corresponde aos nossos T, P e K, acompanhados da emissão de ar, que produz um som áspero do H, como no inglês. Eu expliquei para vocês, por exemplo, quando nós estávamos falando sobre o alfabeto, que algumas pessoas, quando vão pronunciar o ki, eles pronunciam ri. Geralmente a pronúncia erasmiana e a pronúncia moderna, uma das duas, vai pronunciar como ri. Mas a pronúncia que nós estamos utilizando, o ri, ele tem um som de ki, embora seja transliterado pelo CH, ele tem um som de ki. Nós já vimos aí algumas palavras tratando sobre isso daí. Por exemplo, eu coloquei aí para você ver a palavra teos ou teos, né? Alguns pronunciam teos. Na pronúncia de hoje, nós vamos utilizar teos, que é Deus. A palavra filéu, que é amar, ter afeição por, gostar. E também a palavra caris, que é graça, favor. Vale ressaltar que alguns pronunciam haris, outro haris, né, nas 2 pronúncias, mas a nossa pronúncia é caris, porque o CH é o que ele tem um som forte gutural, ok? Então está aí para que você possa ser aí abençoado com essa videoaula, essas formas que você vai entender das vogais naturais, falsas, breves, longas, as consoantes duplas, consoantes que aparentam ser duplas e também das consoantes que têm as suas regrinhas, que é o gama e o sigma, ok? Eu espero que essa videoaula tenha abençoado sua vida. Deus te abençoe copiosamente. Reirene tu querido.